Nem todo corpo em forma é um corpo saudável. Comparações sem nenhum cabimento, muito ego inflado e muito narcisismo. E não, eu não tô falando isso pra te afastar da academia. Eu só tô querendo te dar um alerta pros extremismos. É meio doido, né, que vocês vão pensar, o que esse maluco na beira do mato com um riozão tá querendo falar de academia, de saúde? Mas calma que vocês vão entender. O que eu quero passar pra vocês aqui é justamente a minha jornada e como isso me transformou numa pessoa melhor em questão de saúde mental, não só da física. Sabe, eu já fui esse cara marombeiro, bitolado, já cheguei a levar a marmitinha pra festa, já tiveram vezes que eu fui viajar 6 horas da manhã, aí pra não perder um treino, eu acordei às 4 e fui treinar já. Eu sei que é importante você achar um equilíbrio na sua rotina, mas eu fiz isso numa época que eu já treinava 6 vezes por semana. Eu paro pra analisar hoje e eu vejo que eu não precisava ter feito isso. Eu poderia ter descansado mais, ter curtido mais a vida. Então fica um alerta aí pra vocês. Eu trago esse vídeo aqui de coração. Eu sei que tem gente que tá no Instagram scrollando, tá vendo blogueiro, tá vendo aquele cara que quer ser atleta, aquele cara que depende de venda de cupom. E assim, com todo respeito a quem é assim, mas vocês precisam dar um passo pra trás e entender que nem tudo é sobre você bater os macros, é sobre você se superar a cada dia. Meu, relaxa um pouco, vamos viver a vida. Vai ser muito mais saudável a gente entender que uma mudança de hábitos eterna vai te fazer melhor. Se tornar um cara bitolado não foi bom pra mim, não foi bom pra maioria das pessoas que eu conheço. E essa glamorização da performance, do sofrimento, de que eu tenho que me superar a cada dia, tipo o logo da Nike, Just Do It. O Just Do It da Nike foi totalmente distorcido, bicho. Deixa, eu tô viajando já. Vamos se até o tema do vídeo. Os padrões de beleza variaram muito ao longo dos anos. No início do século XX, a beleza do corpo feminino era mais associada a um corpo mais cilíndrico, com cintura, seios e quadris com medidas mais próximas. Por quê? Porque isso remetia ao poder e à capacidade da mulher de gerar vida. Não vou contar a história do século XX inteira, mas a gente sabe um pouco, tem documentários sobre isso, é só você dar uma pesquisada. Pulando para o final do século XX, você tem um corpo mais esbelto, porém saudável, com curvas mais sutis, foi o que definiu o padrão. Por exemplo, você tem um corpo que parecia com os das dançarinas do El Chan, logo depois vieram as paniquetes, era o auge da beleza feminina. E dos homens não foi muito diferente. No final do século XX, a gente já teve fisiculturista definido que era padrão de beleza masculino. Aí veio o começo da era de ouro do fisiculturismo, com Arnold Schwarzenegger, com Frank Zane, com Mike Mentzer, definindo que você tivesse um corpo musculoso. E com o início da comercialização em massa de esteroide anabolizante, essa régua foi ficando cada vez mais alta. Ou seja, cada vez mais você precisava ser mais musculoso para seguir o padrão de beleza. Já no início do século XXI, a indústria fitness, wellness e a globalização intensificaram a transformação desses padrões. A diversidade cultural, a tecnologia e a entrada da mulher no mercado de trabalho impulsionaram novas formas de beleza e padrões. Mas hoje em dia isso virou uma coisa que eu classifico como doentio, onde só consideram que você tá no shape quando você tá com o abdômen totalmente trincado, quando você tá super musculoso e vascularizado, e quando você tá com um percentual de gordura extremamente baixo, o que, diga-se de passagem, não é saudável se manter por um longo período de tempo. E essa mudança veio justamente com o crescimento das redes sociais, com o avanço da tecnologia e da ciência nos procedimentos estéticos, como aqueles chips da beleza, que são sim esteroides anabolizantes. Quem diz que não é, ou é mau caráter ou tá muito mal informado. E também agora com a comercialização em massa dos análogos de GLP-1, que são as canetinhas emagrecedoras, o famoso Jairão. Já a indústria de suplementos iniciou seu movimento promovendo a saúde e o bem-estar, mas aos poucos ela virou o que é hoje, um foco na beleza de dentro para fora, simplesmente porque isso é mais lucrativo. Ela vive impulsionando o mercado que promete resultados estéticos rápidos para melhora da pele, do cabelo e da unha, por exemplo. Mas a grande maioria desses suplementos sequer tem evidências robustas que comprovem essa eficácia, como o colágeno, um suplemento que dizem que previne ruga, melhora a articulação e melhora a flacidez. Só que o que ninguém te conta é que seu corpo é muito inteligente, ele quebra o colágeno em aminoácidos, assim como a glutamina e outras proteínas. Então a gente não tem nenhuma garantia que esse colágeno que você ingere vai ser usado como colágeno no seu corpo. E esses mitos existem há décadas e as pessoas caem sempre nas mesmas falácias. A indústria só muda a roupagem da venda desse produto. Assim ela continua vendendo e lucrando. As academias também capitalizam sobre esses novos padrões de beleza, vendendo a promessa de transformações estéticas
vendas rápidas, vendem esse pertencimento social e um estilo de vida de elite. Elas utilizam influenciadores digitais, infraestrutura moderna, serviços personalizados e foco no marketing de resultados estéticos em vez da saúde. E como eu disse, os influencers são usados para lucrar em cima da vontade das pessoas de mudar de vida. E olha que eu não sou contra influencer. Eu só acho errado você usar a vida de um influencer para se comparar com a sua. Se você trabalha pelo menos 8 horas por dia, você não vai conseguir ter a mesma vida que a Virgínia, por exemplo. Quase ninguém na face da Terra tem as mesmas condições da Virgínia. Ela tem babá, cozinheira, empregada, limpador de cozinha, jardineiro. Ela tem toda uma estrutura para a rotina dela funcionar como influencer. E assim ela consegue manter a programação de dieta, de treino, de suplemento, de anabolizantes também. Enfim, toda essa estrutura que ela tem serve para te vender isso em rede social. E aí quando você tentar melhorar sua qualidade de vida, começar a praticar atividade física, fazer uma dieta melhor, você não vai alcançar o mesmo resultado que ela. E aí você vai entrar nos stories de algum influencer e vai ver ele te indicando um shake seca a barriga, ou de repente até um super shake para ganhar massa muscular. E você vai acreditar nesse papo. Mas a utilização de algum produto desse só serve para lucrar em cima de você. Eles não estão pensando na sua saúde, no seu bem-estar e muito menos na sua estética. E a glamorização da performance, frequentemente impulsionada pelas redes sociais também, transforma algumas atividades que deveriam ser sobre saúde e bem-estar em atividades competitivas que não fazem sentido nenhum para o cidadão comum. Isso só gera esgotamento mental, ansiedade e uma superficialidade em cima da saúde das pessoas. Ela prioriza a imagem do sucesso final em detrimento do processo, da qualidade de vida, promovendo perfeccionismo exagerado, risco à saúde física, como o uso dos esteroides anabolizantes, e a perda do prazer na atividade física. Ela ignora que o desenvolvimento sustentável e alta performance são baseados em processos, na rotina e na consistência, e não apenas na imagem final. Eu não estou fazendo esse vídeo para te desmotivar nem para te tirar da academia. Pelo contrário, que eu sou um defensor da musculação porque ela mudou a minha vida para melhor. Hoje eu sou super feliz e satisfeito com o corpo que eu tenho. Eu me sinto mais bonito e mais disposto por causa da musculação. O que a gente não pode permitir é que a indústria de consumo, fitness e wellness nos transforme em mercadorias e produtos. Eu já fui um cara super bitolado com treino e dieta e isso não fez bem para minha saúde mental. Qualquer mudança na minha rotina já me deixava chateado e abalado, porque eu estava simplesmente deixando de fazer o ideal para manter meu corpo em forma. E essas restrições acabaram se tornando descontroles e compulsões. E eu só melhorei isso quando eu entendi que eu posso ser mais feliz praticando outras atividades físicas, como jogar um ping-pong com a minha esposa, frescobol na praia agora, jogar vôlei, praticar slackline, sem me limitar a fazer só musculação e comendo tudo que eu gosto, me atentando a não comer por impulso ou ansiedade. O equilíbrio foi essencial para eu entender e melhorar minha alimentação com a comida e com a prática da atividade física. E por que eu tô trazendo um vídeo aqui praticamente no meio do mato? Aqui ainda tem carro passando meio longe aqui, depois eu vou ver se eu consigo filmar, se não acabar a bateria. Uma das coisas que me fizeram acordar foi que eu tava sofrendo de muita ansiedade, eu tinha burnout, e aí eu e a minha esposa sentamos, conversamos e decidimos que a gente ia sair de São Paulo. Inicialmente a gente pensou em ir para outro país, mas depois de algum tempo pensando bem, eu percebi que eu não consigo viver fora do Brasil. Aqui é minha casa, aqui é minha cultura, é onde eu me sinto bem, é onde eu tenho minha família, e um dos lugares que a gente cogitou ir seria o Canadá. Mas eu passei um tempo morando no Paraná para testar se eu gostava do frio, e eu já percebi que eu odiava. Fiquei muito deprê, tinha dias que eu acordava até pior do que quando eu tava depressivo em São Paulo, para você ter uma noção. E aí a gente procurou outros lugares para viver, e aí coincidentemente a gente tava viajando e dia 1º de janeiro a gente passou aqui, que é uma cidade que eu já conheço desde criança, eu sou apaixonado, e foi quando minha esposa e eu percebemos que a gente precisava vir para cá. Aqui é calor, aqui é gostoso, o clima é pantaneiro, eu tenho um hobby que é fotografar coisas aleatórias, e aqui tem muita arara, papagaio, passarinho no geral, então basicamente foi onde eu me encontrei. E aí entra uma coisa que fez a minha ficha cair. Aqui tem muito lugar para prática de atividade física. Aqui mais pra frente tem um monte de quadra de basquete, tem quadra de futebol, tem uma pistinha de skate. Perto de casa tem 2 campos de futebol, mais 2 quadras de vôlei de areia. E foi onde caiu a minha ficha que a gente não precisa se limitar a fazer uma atividade física dentro de uma academia. A gente não precisa viver de musculação, porque a musculação é uma atividade muito solitária e que junto da influência dessa indústria fitness transforma a gente em pessoa egoísta, pessoa narcisista. Não tô falando que todo mundo é 100% narcisista, que isso é problemático, mas isso vai transformando a gente aos poucos de um jeito que a gente mal percebe. A gente vive no Instagram, aí vê a blogueira que acorda às 4 para rotina produtiva, aí vê, por exemplo, o Rodrigo Pantera, que, cara, ele é um cara sensacional,
Mas assim, ele é um atleta, ele vive para aquilo. E aí a gente que tem um trabalho CLT, ou às vezes até empreende, e aí a gente fica se cobrando como se a gente precisasse ter a mesma rotina, a mesma dedicação, o mesmo esforço. Sendo que essa vida moderna, essa indústria de consumo, a indústria fitness e wellness, fica jogando a gente para esse lado de que a gente tem que se cobrar, sendo que a gente tem que parar de comer por ansiedade. Se você só se tornar mais consciente na forma como você se alimenta, na forma como você escolhe a prática da atividade física que você vai fazer, você já está sendo mais saudável que a maioria da população. Isso é foda, eu sei, porque tem muito julgamento, sempre vai ter alguém para falar que você poderia melhorar isso, melhorar aquilo, mas tudo é um processo, a vida inteira é um processo, a vida é uma jornada, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. E se você quer saber como eu fiz para melhorar minha relação com a comida e começar a praticar atividade física, aqui no vídeo do card eu conto como eu emagreci mais de 40 quilos. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Muito obrigado e até a próxima.